Olá, bom dia! Hoje nós vamos para a nossa aula da segunda semana da apostila e nós vamos ver a aula de matemática. Eu vou colocar no slide para facilitar a nossa leitura. Vamos observar o primeiro slide. Deixa eu só pegar um apontador para a gente conversar. Números de 5 algarismos. Aprendendo a dezena de milhar. Nós sabemos que o número composto por 4 algarismos, ele vai até a unidade de milhar. Agora, o número com 5 algarismos vai a dezena de, nós chegamos na dezena de milhar. Foi colocada uma situação para a gente observar. Foram produzidos 10 caixas com 1000 peças. Então, nós temos aqui 10 caixas com 1000 peças. Então, se nós formos contar, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 e 10.000. Então, a conclusão. Então, foram produzidas 10.000 peças. Veja alguns modos de representar o número 10.000 ou a dezena de milhar. Então, nós temos aqui o ábaco e o quadro de valores. Nós observamos aqui, ó. Então, unidade simples, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. 10 unidades de milhar corresponde a uma dezena, 10, nós vimos isso aqui, ó. Então, agora complete a frase abaixo. Uma dezena de milhar são quantas unidades de milhar? Nós temos aqui a conclusão aqui e temos a figura, porque a gente pode estar analisando, olha aqui. Quantas unidades de milhar aqui? Foram 10 unidades de milhar. Então, vocês vão preencher aqui. 10 unidades de milhar ou quantas centenas? Agora, nós vamos observar aqui. Vamos voltar para cá. Para eu ter 1000, para eu ter uma unidade de milhar, veja bem, para eu ter uma unidade de milhar, eu tenho que ter 10 centenas. Por quê? São 10 vezes 100, que é igual a 1000. Então, aqui nós vamos contar assim, ó. Eu tenho 10 aqui, 10 o quê? Centenas. 10 centenas, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 o quê? 100 centenas. Então, você vai colocar 100 centenas. Ou, quantas dezenas? Nós vamos observar aqui. Se eu tenho aqui, em cada unidade de milhar, eu tenho 10 dezenas, não é? Porque eu vou ter aqui 10 centenas, Então, eu vou ter aqui 10 vezes 100 para eu ter uma unidade de milhar. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 100 dezenas, Porque eu vou ter aqui 100 dezenas. Vou ter 100 dezenas. Então, aqui eu vou contar de 100 em 100. Antes eu contei de 10 em 10, agora a gente conta de 100 em 100, porque são 100 dezenas. Para eu ter uma unidade de milhar, eu tenho que ter 100 dezenas. Veja bem por que eu tenho que ter 100 dezenas. Porque são 10 vezes 100. Então, eu tenho que ter 100 dezenas. Aqui eu vou contar de 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1000 o quê? 1000 dezenas. 1000 dezenas. Porque eu vou precisar, para eu ter uma unidade de milhar, eu vou precisar de 100 dezenas, Então, 100 dezenas, uma unidade de milhar. E aí, eu vou colocar aqui quanto? Eu vou ter 1000 dezenas. Ou quantas unidades simples, Quantas unidades no número 10.000? Em uma dezena de milhar. Em uma dezena de milhar, no número 10.000, eu vou ter quantas unidades? Vocês vão prestar atenção aí e vão colocar aqui. Da mesma maneira, 5 dezenas de milhar são... Então, nós temos, se em uma dezena nós temos 10 unidades de milhar, em 5 eu vou fazer o quê? 10, 20, 30, 40, 50. Então, serão aqui 50 unidades de milhar, Nós vamos colocar aqui 50 unidades de milhar, ou 500 centenas, ou aqui nós vamos colocar, se aqui era 1000 dezenas, aqui vai ser quantas 1000 dezenas aqui agora? Porque nós vamos multiplicar por
5. Então, eu vou ter aqui 5.000 dezenas. E quantas 1.000 unidades? Quantas unidades eu vou ter? Né, no número, porque aqui agora eu vou colocar 5 dezenas de milhar. Né, 5 dezenas de milhar. Eu vou ter quantos 1.000 aqui? Vocês vão prestando atenção, vão fazer a leitura direitinho, vão colocar. Essa que a gente vai deixar para vocês completarem sozinhos. Deixa eu passar a próxima. Aí nós temos números até 999, né? São o maior número possível para se formar com 5 algarismos, né? Então, é o maior número possível. Vamos fazer a leitura aqui. Leia a notícia a seguir. A segunda partida entre Campinense, da Paraíba, e Santa Cruz, do Pernambuco, realizada no final da Copa do Nordeste de 2016, em Campina Grande, Paraíba, recebeu um público de 17.859 torcedores. Veja bem. Então, esse número foi composto por 5 algarismos. Observamos aqui, ó, pela classe. Unidade simples, aqui nós vamos para a classe dos milhares, né? Então, aqui, unidade, 17.859 torcedores. Veja alguns modos de representar o número de torcedores que compareceram a essa partida. Então, nós temos aqui no ábaco o número 17.859. Nós temos aqui, ó, 9 unidades, 5 dezenas, 8 centenas, 7 unidades de milhar e 1 dezena de milhar. Aqui nós temos aqui o número representado no quadro de valor de ordens. Nós temos o número representado por extenso, 17.859. Observe como podemos decompor o número 17.859. Então, aqui nós temos, ó, unidade. O 9 representa unidade. Os 5 dezenas ou 50 unidades. Por que 50 unidades? Porque uma dezena são 10 unidades. Então, 5 dezenas, 50 unidades. 8 centenas ou 800 unidades. Por quê? Uma centena são 100 unidades. Então, 8 vezes 100, 800, né? 7 unidades de milhar ou 7.000. Uma unidade de milhar, 1.000. 7 unidades de milhar, 7.000. Uma dezena de milhar ou 10.000 unidades, né? Ou 10.000 unidades. E temos outra forma. Por quê? 9 vezes 1, 9. Aqui a representação de valores. O número na unidade, ele equivale a ele mesmo. Então, a gente só multiplica por 1. O número na casa das dezenas, multiplica por 10. Das centenas, por 100. Das unidades de milhar, por 1.000. E da dezena de milhar é multiplicado por 10.000. Por isso, nós temos aqui 5 vezes 10, 50. 8 vezes 100, 800. 7 vezes 1.000, 7.000. 1 vezes 10.000, 10.000. Portanto, então nós temos mais representação aqui. Então, foi colocado ainda mais uma forma de representação do número 10.000 aqui, que nós não vamos fazer a leitura toda, porque senão o vídeo fica muito grande, né? Vai ficar muito extenso. Escreva em seu caderno de que outras maneiras você pode decompor o número 17.800. Então, existem outras formas para se decompor esse número. Você pode estar decompondo de forma diferente. Aqui, por exemplo, aqui tem duas formas de decompor. 10.000 mais 7.000 mais 800 mais 50 mais 9. Então, a primeira vez foi feita com multiplicação e a segunda com adição. Você pode fazer o seu, você pode fazer uma outra forma de decompor o número. Exemplo, você pode colocar 17.000 mais 800 mais 50 mais 9. Isso são exemplos. Claro que se você querer usar esse exemplo, ou pode usar uma outra forma, mas não pode deixar de representar aqui, nessa questão aqui. Vamos observar o nosso próximo slide. Então, é a atividade, né? Agora mais uma atividade, aquela lá era só a explicação, agora é a atividade, escreva por extenso o número representado em cada ábaco.
Então, vocês vão escrever por extenso. Vocês vão observar aqui, ó, vão fazer a leitura, né? Nós temos aqui unidade, temos dezenas, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Então, você vai escrever os números, vai escrever o número por extenso. Nós temos aqui, na número 2, Lucas e Mário construíram estruturas diferentes usando blocos coloridos. Para cada bloco foi atribuído um valor de acordo com a sua cor. Observe o código de pontuação abaixo e faça o que se pede. Veja bem, deixa eu só prender o cabelo um pouquinho aqui. Se nós observarmos aqui, na apostila de vocês, como a impressão, eu tive problemas com a falta de tinta, né? E acabou que atrasou a minha tinta e não chegou, eu imprimi com uma impressora que não estava as cores nítidas. O que nós podemos fazer aqui? Agora vocês observam pelo vídeo que dá para vocês responder a de vocês. A cor azul, a pontuação de cada código. Então vamos ver. A cor azul, 10.000. Para a cor laranja, 1.000. Verde, 100. Branco, 10. E o rosa, 1. Então vocês vão observar o quê? Vamos pegar por aqui a estrutura de cada um, né? O que ele montou aqui e o que o outro montou aqui. Então vocês vão observar os números e vão estar escrevendo o número. Qual foi o número que ele montou? Você vai observar, esse aqui representa o quê? Aí você vai, determine o total de pontos das estruturas construídas por eles. Então você vai colocar o número, cada cor aqui, o que representa, né? Você vai escrever o total de ponto deles. Qual o menor valor, qual o menor número de blocos de cada cor que Lucas e Mário deveria utilizar para montar uma estrutura que corresponde a um total de 25.064 pontos, né? Então, qual era a estrutura que ele deveria estar usando? Então, vocês vão montando, vão escrevendo, vão estar observando aqui qual é que ele poderia, qual é o menor número de blocos de cada cor que Lucas e Mário deveriam utilizar para montar uma estrutura que corresponde ao total de 25.064 pontos, né? Então, vocês vão observar quais são os blocos que eles deveriam usar, né? Então, aí vai ter qual o menor número de blocos. Nesse caso, é o menor número de blocos que eles deveriam usar para montar essa quantidade aqui, exata. Quanto vale o algarismo 7 em cada um dos números a seguir? Então, nós podemos observar aqui, ó, vocês vão determinar o valor pela posição do número. Lembra do valor posicional? A gente estudou muito isso ano passado. Então, nós vamos observar. Como que você vai conseguir descobrir o valor de cada um? Você vai colocar aqui num quadro de ordens. Por exemplo, o 6 representa unidade. Aqui, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, o 7, ele está na casa das unidades de milhar. Qual o valor dele? Vocês vão colocar aqui. Aqui nós temos, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Nesse caso, o 7 está na casa das dezenas de milhares. Então, vocês vão colocar o valor representado que ele corresponde a ele. E aqui, unidade, dezena. Nesse caso, que ele está na casa das dezenas. Qual é o valor dele, né? O valor posicional dele. Na número 4, decomponha cada número abaixo por meio de diferentes adições e multiplicações. Então, daquela maneira que nós vimos anteriormente. Aqui, quer ver? Vamos pegar, deixa eu voltar aqui para a gente ver como que é o exemplo dessa atividade. Olha aqui, nesse slide aqui tem um exemplo, é só você voltar um pouquinho na atividade, no livro dá para observar. Olha o exemplo aqui, ó. Primeiro foi decomposto com multiplicação, depois foi decomposto com adição. Então, nós vamos... Deixa mais uma vez para a gente chegar no pronto. Compreenderam? Dessa forma que é para ser feita a atividade. Aí, qualquer coisa, né, qualquer dúvida, eu vou estar disponível para a gente tirar possíveis dúvidas no grupo ou no privado. Um beijo e até a próxima aula.